Mas, ó, Thiago, aqui às vezes eu tenho uma percepção que é a seguinte, vivendo, né, o dia a dia do clube, às vezes a gente, obviamente que como a gente está mais imerso produzindo conteúdo todos os dias, a gente até fica por dentro, né, das dificuldades e consegue enxergar o Bahia de uma maneira mais macro, né, de fora para dentro. Mas o que eu gostaria de perguntar para você é como, né, os colorados, enfim, a imprensa daí do Rio Grande do Sul vê, né, esse elenco do Bahia, né, as fragilidades e assim o que tem sido noticiado a respeito desse Bahia que tem se preparado para enfrentar o Internacional pela primeira rodada, mas sobretudo pelo que tem feito até aqui, né? Mesmo perdendo o Campeonato Baiano, se tem reverberado, se tem repercutido essa fama do Bahia, né? De que está trazendo jogador de tudo quanto é canto, enfim, entrando em briga de cachorro grande para poder levar jogador. Como é que tem sido repercutida aí a fama do nosso tricolor de aço? O Teve o Bahia caso de entrou Jean no... Lucas, né? Especificamente. Teve. Que, inclusive, naquele momento ali, chegou a gerar na janela um certo grau de rivalidade de mercado entre Inter e Bahia, né? O jogador chegou, e eu conversei com o empresário do jogador, conversei com o jogador, conversei com o pessoal em Santos, ele chegou em determinado momento a se inclinar a vir a Porto Alegre, né? Porque foi orientado, inclusive, pelo seu gestor, na ocasião de negociação, a ser treinado pelo Eduardo Cudê. O Inter tinha um projeto já apresentado, mas o poder econômico do Bahia, ele equilibrou muito das intenções do Bahia na temporada, e aí leva um jogador que seria titular em quase todos os times do Campeonato Brasileiro, né? Talvez foi uma das grandes cartadas. É claro que o Everton Ribeiro foi muito mais, vamos dizer assim, invernizado como uma grande contratação. É claro que o Bahia trouxe Estupinhan, trouxe outros jogadores, mas o Jean Lucas, para mim, é um dos grandes nomes que o Bahia traz, porque mostrou um poder de competitividade de mercado, não só econômico, como apresentação de projeto, né? Um jogador que estava disponível no mercado interno, né? Porque o Santos abriu as portas, mas não conseguiria manter o jogador, porque vai para a Série B. E aí ele poderia muito bem vir para o Inter, o Cruzeiro chegou a ter interesse, né? E ele vai para o Bahia. Eu acho que o Bahia, para não dizer que o torcedor colorado se preocupa só com o Bahia e que tem medo, eu vou trazer um pontinho que o torcedor colorado corneta o Bahia, tá? É Victor Cuesta. Victor Cuesta é um jogador que deixou uma péssima impressão no Inter, né? Ele começou muito bem, ele começou nos dando sinais assim de que poderia inclusive pleitear uma vaga na seleção argentina. Durou muito pouco o namoro e o Cuesta foi protagonista de momentos bizonhos, de eliminações e de derrotas muito doloridas. E aí quando ele se transfere para o Botafogo, ele não deixa saudade nenhuma, ele quase que sai naquele e olha, se precisar eu levo. Então ele vai para o Botafogo e começa jogando muito bem. E depois ele dá os sinais de ser o Victor Cuesta que a gente conhecia. Eu sei que ele chegou aí jogando muito bem e encheu os olhos do torcedor do Bahia. Mas até onde eu sei, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ele já começa a dar os sinais vitais de que não foge da sua naturalidade de ser um jogador que vacila na hora H, é um jogador que tem umas tomadas de decisão preocupantes, muitas vezes o simples e o óbvio para o Victor Cuesta não é executado e ele acaba complicando um enredo que às vezes era mais confortável, e aí ele gera uma instabilidade defensiva para o time. Então eu acho que o Bahia tem que tomar atenção nisso, mas a exceção desse jogador que eu vejo assim como abaixo, eu acho que o Bahia montou um time titular de muita força, né? Você imagina, pega o meio ali, você tem Jean Lucas, você tem Cauli, você tem Everton Ribeiro, é sacanagem, né? Só que eu acho que o Bahia tem um problema que o Inter teve na temporada passada ainda. O Inter tinha uma boa nominata titular, mas na hora da reposição ficava muito abaixo. Muito abaixo. É algo que o Inter diagnosticou como o principal motivo de não ter ido à final da Libertadores da América. Porque vencia o Fluminense em casa e toma a virada de uma maneira muito rápida e torta, e aí quando tenta consertar as coisas, os reservas não deram conta do recado. Eles estavam um patamar abaixo, uma prateleira abaixo, e o Inter conseguiu suturar isso para essa temporada, né? Hoje você tem um Fernando como titular e um Thiago Maia como seu reserva, um Arangues como titular e um Bruno Henrique como seu reserva, não é? Você tem um Ener Valencia titular e um Maurício como seu reserva, um Wanderson titular, o Wesley seu reserva. Você tem ali o Mercado e o Vitão titular, um Robert Renan, que está em baixa com a torcida como reserva. Então eu acho que o Inter conseguiu essa estabilidade e me parece que o Bahia tem que dar uma corrida ainda para isso. Mas penso que a única oportunidade se dará na janela de meio de ano. Não vai ser agora nessa janela provisória e emergencial, porque agora é meio que fim de feira. Vai dar para pegar aquilo que sobrou dos campeonatos regionais. Eu acho que o Bahia vai fazer um novo movimento de mercado mais atraente no meio do ano,
e aí se conseguir chegar em condições de competitividade até o meio da janela, na janela de meio de ano, aí ali o Bahia toma um outro upgrade ainda na temporada. É por aí. Essa questão da reposição tem pegado muito, né? O torcedor, o próprio Ceni tem reclamado disso. E a questão da falta de consistência defensiva, né? Eu acho que dentro de um Campeonato Brasileiro da Série A é algo que tem preocupado, né? O Bahia sofreu alguns gols, inclusive em clássicos, por estar com a linha defensiva muito alta, a linha defensiva no meio campo, né? E por ter uma exposição grande ali na cabeça de área. Caio Alexandre é o primeiro volante do Bahia, um jogador de construção de jogo e Bom tudo mais, é o jogador, primeiro mas volante do Bahia. é. Exato, e Ceni até cita na coletiva depois desse último Bavi, que no Flamengo ele tinha 4 camisas 10 no meio campo, né, que era Everton, Diego, Gerson, era só jogador de articulação no meio campo, mas tinha uma defesa muito mais sólida ali, consistente, para poder sustentar, né, esse jogo mais criativo e de produção constante e tudo mais, enfim. Temos necessidades aí, e eu acho que essa janela de abril vai ser importante, e a segunda janela, como você citou também, inclusive, eu acho que é bom a gente entrar nessa questão de mercado falando sobre ele. Em julho chega Iago Borducci, como é a pronúncia, jogador que surgiu por aí. Como ele foi no Inter, também houve, querendo ou não, uma disputa. O jogador assinou um pré-contrato com o Bahia, está hoje no Augsburg, né, o 7º colocado da Bundesliga. Muito se fala aqui sobre problemas de lesão do atleta, que isso acabou atrapalhando um pouco a trajetória dele e tudo mais. Qual a percepção aí sobre o Iago Borducci? Outro jogador que o Inter queria muito o seu retorno. O Iago é interessante o caso do Iago. O Iago saiu sem grandes saudades, sem deixar grandes saudades. Mas a partir do momento, é o tipo caso aquele do nós éramos felizes e não sabíamos, né? O torcedor criticava o Iago, e desde que o Iago foi embora, o Inter não conseguiu estabilizar nunca mais a sua lateral esquerda. Por ali passou o Wendel, por ali passou Natanael, passou mais recentemente o Dalber. O René agora é um jogador contestado a ponto do Inter ir no mercado escocês e buscar no Celtic o Bernabei, né, o Alexander Bernabei, que é um jogador que particularmente eu desconheço bastante, e a gente está vendo só agora nos treinos ele render, mas que, né, é uma aposta do Inter. E o Inter, quando quis daqui um pouco mais recuperar sua boa condição num setor que é muito carente, historicamente carente no Inter, ele viu em Iago a boa possibilidade do filho que retorna a casa. O Iago optou pelo projeto do Bahia. E aí, de novo, eu repito, né? O Bahia fichou 2 jogadores que competiu com o Inter tirando dinheiro da LFF, né? O Inter forrando os bolsos, mas o Bahia, com seu suporte do Grupo City, com seu projeto, conseguiu ter esse grau de representatividade de mercado, né? E acho que o Bahia foi muito bem ao mercado. O Iago tem, sim, a questão da lesão. Ele nunca foi um jogador muito corpulento. Ele sempre foi um jogador mais franzino, pegou um pouco de corpo na Europa, mas ainda assim não virou aquele jogador mais strong. Ele ainda é muito magrinho, muito mais fininho, e acho que isso muitas vezes no choque acaba deixando ele vulnerável. Mas é um jogador de velocidade, um jogador de boa ida linha de fundo. Eu acho que ele vai oferecer um material de qualidade para o Bahia no lado esquerdo, embora está muito tempo na Alemanha, muito tempo jogando no Augsburg na Alemanha. E aí é um jogador que tem que se ter paciência para adaptação. Porque às vezes o jogador chega e o cara diz assim, não, mas como é que o fulano chegou e adaptou rápido? Mas se ele está num time como o Bayern de Munique, é uma coisa. Se ele está no Augsburg, que é um time médio para baixo da Alemanha, é outra condição. Então o torcedor do Bahia vai ter que ter um pouco de paciência, né? Porque é um jogador que teve um grau de lesão um pouco alto, né? E que precisa dessa adaptação. Se conseguir executar o que vinha executando no Augsburg, eu acho que o Bahia vai muito bem com a contratação do Iago.